Estamos iniciando mais um do Céucast, uma transmissão diretamente do céu para você. E hoje nós estamos aqui com duas figuras ilustríssimas aqui, Davi e Patrícia, um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Sejam bem-vindos aqui. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado. E eu quero que vocês possam se apresentar um pouco, né? Fala um pouquinho sobre vocês, né? Um pouquinho sobre o que vocês fazem, para todo mundo que está nos assistindo aqui poder também entender um pouquinho da história de vocês. Certo. Bom, eu sou o Davi Machado, né? Casado tem 15 anos, que por sinal, com 2 filhos maravilhosos, lindíssimos. Salomão e a Sarinha, Salomão né? e a Sara, né? Ah. Professor, empresário e o servo de Deus. Muito bom. Me chamo Patrícia, filha do Deus Altíssimo, casada com este lindo Davi Machado, mãe do Salomão e da Sara, serva de Deus, integrante desta igreja Toque do Céu. Foi uma igreja que muito tem transformado as nossas vidas. A gente se sente verdadeiramente dentro de casa. É verdade. E que coisa boa vocês falarem isso, porque realmente nós estamos falando sobre um tema muito importante hoje, que é vivendo a visão, né? Existindo dentro de uma visão. Né? Eu acredito assim que nós não somos, na realidade, atraídos simplesmente por uma visão. Nós somos chamados para um propósito. Né? Ou seja, a visão, ela lidera, ela rege, ela guia, ela orienta, mas se nós não tivermos com o coração no propósito de Deus, no propósito daquilo que Deus quer para a gente, nós acabamos não tendo tanto, como é que eu posso falar? Tanta ênfase e tanto valor quanto a gente deveria ter. Né? Aí eu queria que vocês pudessem falar um pouquinho qual a diferença para vocês entre ser um membro e um frequentador. Bom, na minha visão, Jorge, um frequentador ele só vem para esquentar banco. E uma pessoa relativamente morna, que só vem para bater o cartão. Né? E a própria Bíblia diz que nós precisamos ser quentes ou frios. Mornos, seremos vomitados. Uhum. Né? E ser discípulo, ser, no caso, um membro da igreja, é viver a igreja. Uhum. Viver o evangelismo, viver os ministérios, viver a igreja de um modo geral. Uhum. Muito bom. E como membro, assim, eu já tive muito essa vivência de frequentar e ser membro. Por muito tempo, eu achei que eu era membro. Na realidade, eu estava apenas frequentando. E na Toque do Céu, ela me trouxe essa visão, em que eu tenho anos de evangelho, por muitas vezes vivi igreja, cantava em conjuntos. Eu nasci dentro da igreja, né? Mas me faltava algo. Eu sentia que faltava algo que pudesse me impulsionar no meu propósito. E essa questão do propósito eu vim entender aqui. E como membro da igreja, vivendo a igreja, o que a igreja ensina, a visão do amor, o viver dentro, viver fora, isso eu pude sentir o que é ser membro. O ser membro é você viver as coisas da igreja, você servir as coisas da igreja, você viver a igreja com leveza. É você se sentir pertencente a esta casa. Senhor, o que a minha igreja tem? O que eu posso fazer para crescer na minha igreja? O que eu posso fazer para ajudar o próximo? Então, como membro, não é mais apenas sobre a Patrícia. Não é sobre a Patrícia. É sobre a Patrícia, é sobre a Patrícia esposa, é sobre a Patrícia mãe, é sobre a Patrícia líder, é sobre a Patrícia amiga, é sobre a Patrícia membro de vários... Ou seja, como um todo. Justamente, é sobre coração. Né? Onde está o seu coração? Seu coração está na obra de Cristo. Se o seu coração está justamente para a expansão do reino de Deus, você se torna membro de uma igreja, você vai viver a igreja. Verdade. Porque através de ser membro, através de servir, ser generoso, é que faz com que o reino do céu se expanda e a porta do inferno recue cada vez mais. E é interessante ver essa relação que existe entre ser membro ou frequentador, e frequentador, na realidade, né? Porque frequentar gera uma rotina, mas uma visão gera uma direção. Mudança, né? Gera transformação, né? Mudança, gera uma direção para apontar para onde a gente tem que ir, para o que a gente deve fazer. Sim. E aí, quando foi que vocês perceberam que vocês não estavam sendo mais frequentadores? Vocês estavam vivendo a visão da igreja. Quando foi? Como é que foi isso? Como eu sou um cavalheiro muito grande, minha esposa responde primeiro ainda bem que não é um cavaleiro, né? Um cavaleiro.
Quando nós percebemos que nós estávamos vivendo a visão, é quando nós fomos confrontados. Confrontados no sentido de realmente a gente sair da nossa zona de conforto, em que a gente via que não era apenas um servir por um servir, não era apenas um liderar por um liderar, era, pelo contrário, é algo que realmente nos transformou por dentro. A preocupação, o zelo, né? Muito importante. Isso, e essa vivência não era apenas dentro da igreja, ela já fazia parte da nossa vida, na nossa rotina, no nosso dia a dia, ou seja, já não existia, como é que eu posso dizer? Já não existia mais uma separação, né? Existe na questão de casa, mas a gente, nós vivíamos isso em conjunto, né, amor? Sim. Nós vivemos isso em conjunto, na realidade. Sim, no momento também, Jorge, quando nós percebemos que a igreja já fazia parte da nossa rotina. Né? Muito bom isso aí. Então, porque hoje, por exemplo, eu e a Patrícia estamos em tudo. Às quartas, aos domingos, nos evangelismos. Porque, primeiro, nós queremos mostrar para os nossos filhos o verdadeiro ide de Cristo, o verdadeiro evangelismo. Né? E é lindo, né? Sabe, um parênteses assim, é lindo quando a gente vê, né, o Salomão e a Sarinha ali, sabe, no meio do evangelismo, distribuindo sopa, entregando água, entregando um pão, uma pizza ali, e eles fazendo parte daquilo ali. É muito lindo, muito lindo. Uma coisa que me marcou muito, Jorge, só abrindo um parênteses também em relação a isso, foi no dia que nós fizemos uma limpa nos brinquedos deles, para que nós pudéssemos doar para crianças carentes. E quem escolheram foram eles. E eles escolheram os melhores brinquedos. Uhum. Isso aí me marcou muito. Tinha um brinquedo que o Salomão colocava assim, papai, esse aqui. Aí a gente só vê, não, esse não, esse não. Ele, não, papai, esse aqui. Pode botar para doar, porque foi muito importante. Então, quando nós incorporamos a igreja na nossa rotina do dia a dia, tá? Foi o momento em que, em mim, gerou o sentimento de eu sou membro desta igreja. Uhum. E é algo que é importante enfatizar, que é leve. Uhum. Aqui a gente entendeu a leveza e ela não veio de uma hora para outra. Uma leveza que não significa superficialidade. Isso. Não, né? em momento algum. Mas uma leveza profunda. Isso. Né? E isso, por muitas vezes, nós esperamos em que o outro venha nos ensinar, mas primeiramente esse entendimento vem em nós. A gente viu através de pessoas, através de pessoas, através da nossa vivência da igreja, mas essa virada de chave tinha que ser dentro de nós. E a partir do momento que nós entendemos essa leveza e entender que há um propósito, que há algo maior do que isso, as coisas elas foram se encaixando no trabalho, a vivência com as crianças, a nossa rotina, cada um, o nosso casamento. Ou seja, a gente viu que as coisas foram se encaixando. E algo que eu quero comentar com vocês hoje, você está falando do Salomão e da Sara, uma fala da Sara antes da gente vir para cá. Eles estavam participando de uma colônia de férias. Ela falou, mamãe, que legal, a gente conseguiu participar de uma colônia de férias e tudo. Eu falei, filha, você conseguiu novos amiguinhos? Ela, sim, mamãe. Mamãe, vamos fazer o seguinte, eu quero entregar o cartão da Toque do Céu. Uau. Eu amei. Eu vou falar com a tia pastora. Tia pastor, amém, filha. Pode pegar o cartão e pode evangelizar seus coleguinhas. Casais envisionados geram famílias com propósito. Né? Então, não posso perder a oportunidade de falar isso. Né? Que é o que eu vejo também em vocês dois. Vocês são duas pessoas envisionadas na igreja. Vocês são duas pessoas que têm o coração na igreja. Vocês se entregam aqui na igreja e é lindo poder ver a transformação que Deus começou a fazer lá atrás, né? E Ele está fazendo hoje e Ele há de fazer ainda muito mais na vida de vocês, né? A visão da igreja ela é muito clara, é muito simples, porém profunda, né? Que é ser uma igreja onde os membros buscam ser semelhantes a Cristo dentro e fora dela, ou seja, viver esse lado de ser como Cristo. Né? Imitar Cristo, reagir como Cristo. Né? Na vida de vocês, como é que vocês veem essa visão, né? E como é que vocês entrelaçam ela às suas próprias vidas? Bom, na minha vida, né, existe um Davi antes da Toque do Céu e um Davi depois da Toque do Céu. Minha esposa pode comprovar isso. Né? Antes da Toque do Céu, Davi não se preocupava com muita coisa. Né, de direcionamento de Cristo, obras sociais para mim era um peso, né?
os frutos do Espírito passavam bem longe. E agora, na Toque do Céu, nós nos sentimos cuidados, né? Orientados, direcionados. É por isso que eu bato na tecla dizendo, aqui é a minha casa. É aqui que eu me sinto muito bem, como coloca a música, né? E no nosso dia a dia, tendo essa convivência, tendo essas experiências, tendo, no caso, o Espírito Santo nos orientando, nós tentamos também passar essas experiências para outras pessoas, convidando pessoas para vir à igreja, para que eles possam viver o que eu e Patrícia vivemos. E algo que para mim foi perceptível e, claro, não foi de uma hora para outra. Eu creio que o decorrer da caminhada cristã, ela foi somando, foi direcionando, foi tendo aprendizado. Mas uma coisa que eu deixo muito claro aqui na Toque do Céu, o que para nós, o que para mim é que eu estou vivendo algo que eu nunca vivi. E isso você está falando com alguém que tem 30 e não sei quantos, não vou falar quantos anos. Esconde, corta essa parte. Porque desde criança, 30 e não sei quantos anos de evangelho, muitos anos de evangelho. E você falar isso de uns anos para cá, você viver o que você nunca viveu, é você ver o cuidado de Papai do Céu. Falou, minha filha, eu deixei você passar por todas essas situações, essa sua caminhada cristã, mas hoje eu vou lhe colocar no local onde você vai viver seu propósito, onde você vai ser moldada, você vai ser confrontada, você vai ser esticada, mas é para você viver seu propósito. E eu estou até comentando isso com o Davi. Hoje, para mim, entenda, nós somos um casal, mas cada um tem as suas vivências, tem as suas experiências e as suas realidades. Hoje, para mim, lidar com pessoas é algo satisfatório. Que coisa linda. E algo que flui. Eu já não... Tem um momento que eu tenho a minha vivência de casa, eu tenho minhas atividades, tem academia, tem escola, tem várias situações, mas quando eu estou vendo, as coisas elas estão entrelaçadas. Eu já estou falando uma coisa da família, quando eu for ver alguém da academia, eu já estou falando de Deus, aí é aquele momento que eu já estou no outro lugar. Ou seja, não tem mais uma separação. O ser Patrícia dentro e fora inclui isso, primeiramente dentro da minha casa, legal, para com meu marido, para com os meus filhos e, consequentemente, isso na igreja e fora, no decorrer das outras áreas. Então, para mim, isso flui. Eu estava até falando para ele, amor, hoje eu estou cozinhando aqui. Aí, quando eu estou vendo, eu já estou conectando com alguém, falando com alguém, aconselhando alguém, ou alguém está falando comigo. Aí, quando eu vejo, eu já fui para a academia. Aí, de manhã, uma pessoa me procurou, aí eu já dei uma orientação. Ou seja... é uma vida agitada. É verdade. Muito agitada. E agitada por Deus, né? É verdade, é verdade. Agitada por Deus, totalmente. E me dizer uma coisa, eu acredito muito, né, que toda visão testada ela é uma visão fortalecida. Sim. Toda visão testada é uma visão fortalecida, ou seja, quanto mais nós somos testados, provados ou desafiados, quando nós estamos vivendo uma visão, nós vamos estar sendo fortalecidos nela, né? Ou então, se ela não for verdade, né, vai estar sendo diluído, vai estar sendo, na realidade, negativado aí. Né? Para vocês dois, né, qual foi o maior desafio quando vocês decidiram viver 100% para Cristo? Matar o meu eu. Boa. Aprisionar o meu eu dentro de uma jaula. O que eu digo para a Patrícia sempre é que o meu eu, ele está lá. Ele está aqui dentro, trancafiado, dormindo, né? Mas todo santo dia eu tenho que alimentar aquele meu eu para que ele não morra, mas também que ele não tome conta, matar a carne e viver a Cristo, viver por Cristo, né? Em situações onde eu me aborreceria totalmente, eu já preciso, eu tenho que me controlar, eu tenho que me segurar, porque Cristo vive em mim. Né? Então, o meu maior desafio é justamente esse, é matar a carne todo santo dia. Muito forte isso aí, Davi, muito forte, e isso é impactante, porque é o que a palavra de Deus ela fala para a gente fazer. Para nós mortificarmos a carne, né? A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, né? Fala para a gente se livrar de tudo isso. Né? E para você, Patrícia, teve algum desafio marcante aqui? Muitos. Muitos, mas algo bom. Eu digo assim, eu estava vendo, nós estávamos comentando com o Davi, que apareceu umas fotos minhas do passado, mais nova, logo no início do nosso casamento. Você não mudou nada, meu amor. Ô, amor, obrigada.
Então, assim, a gente vê a juventude da nossa época, quando começou o nosso casamento e tudo, e quando a gente vê as fotos, a gente lembra da época em que nós estávamos vivendo. E hoje, eu olhando aquilo, eu falei, Senhor, eu não troco o meu passado pelo que eu estou vivendo hoje. Eu não troco. Porque a maturidade que o Senhor está trazendo, que o Senhor está forjando, porque eu ainda tenho muito para aprender. Estou de coração aberto para o que Deus ele tem sobre a minha vida. Mas esse processo desses desafios, que houve muitos aqui na igreja, no sentido que eu entendi que foi para o meu crescimento. A partir do momento em que Deus ele fazia alguma situação que envolvia principalmente pessoas, Deus ele me forjou lidando com pessoas. Em que no momento nós éramos entendidos, às vezes a gente não era entendido, às vezes a gente tinha as melhores das intenções, às vezes a gente estava errado mesmo. E Deus ele foi nos ajustando, ele foi trabalhando isso em mim, dizendo, minha filha, antes de ser o outro, eu quero trabalhar em você. Então, nisso, Deus entender, esse desafio para mim foi entender o que Deus ele tinha para trabalhar aqui. Mas a partir do momento que isso começou, que eu entendi, eu falei, Senhor, amém. Pode vir os desafios, venham, pode vir. Muito bom. Mas eu tenho um Deus maior que me direciona, que me guia. E eu digo para ele, Senhor, eu só quero te obedecer. Nesses desafios, eu só quero te obedecer. Faça com que eu quero estar sensível à tua voz, para que eu possa passar por eles de uma maneira que agrade ao seu coração. E eu estava olhando para vocês dois agora e me lembrando, né? Que eu e Roberta, a gente sempre serviu juntos. Nós sempre tivemos... Nós já trabalhamos juntos, hoje também atuamos como psicólogos juntos na mesma clínica, né? E eu comecei a me lembrar aqui de quando a gente servia, tanto em missões, a gente fez missões lá nos Estados Unidos, na parte sinistra dos Estados Unidos, né? Eu me lembro que uma pessoa chegou lá e falou assim falou pra gente que aonde eu andava, a Roberta andava. E ela parecia que era o Espírito Santo me seguindo, né? E foi interessante isso, porque eu comecei a olhar para trás e eu comecei a ver que em todas as áreas da nossa vida nós servimos de uma forma junta, né? Eu acredito muito que casais que servem juntos permanecem firmes juntos. E eu posso dizer para vocês uma coisa: no meu relacionamento com a Roberta, eu tive uma grande experiência que foi ser fortalecido e ser mais vinculado com ela, ainda mais do que... Eu fico imaginando, né? Não posso dizer como seria se a gente tivesse servido separado, mas eu posso dizer hoje que eu fui fortalecido pela Roberta, a Roberta foi fortalecida comigo, e o nosso casamento, ele foi fortalecido juntos, permanecendo servindo. E eu olho para vocês e eu vejo isso. Eu vejo um casal, né, de missionários, né, de casal de, sabe, que tem uma expectativa grande na vida, que tem um futuro grande na vida, mas que não abrem de jeito nenhum a oportunidade e o privilégio que é servir. Eu acredito que servir, ele não é uma atitude barata, simples. Eu acredito que servir, ele é um privilégio. O privilégio de servir a casa de Deus, um privilégio de servir ao reino de Deus, um privilégio de servir a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre isso. Como é que é essa relação, né, de servir juntos? Como é essa relação, né? Se tem briga, se não tem briga, se vai, se não vai, como é que é para vocês? Bom, posso falar, amor? Posso? Cavalheiro novamente. É algo assim que essa questão do servir, nós tivemos muitos altos e baixos. Nem sempre. Muitos altos e baixos. E sabe onde foi? Onde nós fomos colocados justamente para servir como casal. E onde Deus ele foi nos ajustando. Teve momentos que nós tivemos nossos confrontos, nossos embates, nossas ideias totalmente diferentes. Mas foi aí que nessa vivência, e claro, nós não estávamos sós. Fato. Nós sempre estávamos sendo acompanhados, direcionados, vocês, os pastores, a igreja, pessoas assim, chaves na nossa vida que têm nos direcionado nisso. Então, a gente não estava no servir solto, pelo contrário, sendo bem acompanhado. E nessa vivência do servir, hoje, eu tenho buscado, primeiramente, a entender que nós não somos inimigos. Não é uma disputa.
Aqui não não existe uma existe, competição. não Não, existe sem essa competição. competição. Pelo Muito bom. contrário, justamente nessa vivência da casa do Senhor, nesse servir de estar junto com Ele, eu entendi que eu tenho uma responsabilidade. Como esposa, minha responsabilidade é orar por Ele. A minha responsabilidade é zelar pelo ministério dele, orar e impulsionar. Vai lá, meu marido, eu acredito em você, eu acredito no seu sacerdócio, eu acredito no seu chamado. Tem situações que nós vamos servir juntos, em que a gente se fortalece, mas tem momentos em que ele vai ser chamado na área dele, eu vou ser chamada na minha. Mas isso não vai impedir dele estar me cobrindo em oração. Não vai me impedir dele estar ali me ajudando. Então, isso é o que a gente está vivendo hoje. E até porque servir juntos não quer dizer que esteja servindo somente colado um com o outro. Né? Como, por exemplo, eu e o Roberto, a gente já chegou a servir juntos várias vezes, realmente colado um com o outro, fazendo parceria ali na hora, né? Mas também ela correndo para um lado e eu correndo para o outro, mas tudo dentro de uma mesma visão, tudo dentro de uma mesma sintonia, né? Ou seja, nós andávamos sintonizados com acordo, né? Com muita concordância, né? O interessante do casal servir junto, na mesma casa, com a mesma visão, é justamente que não há cobrança. Ah, você tá só vivendo a igreja, você está... são meia-noite, você chegou agora do ensaio, lá do culto, etc e tal, meia-noite. Então, não há esse tipo de cobrança, porque estamos sempre os dois servindo. Ou melhor, os dois não, né? Os quatro. Os quatro. Porque nossos dois pimpolhos andam Vamos com a junto. gente. Para onde a gente vai, eles estão com a gente. Né? Fazendo evangelismo, pregando a palavra. A Sara e o Salomão, olha que coisa maravilhosa. O Salomão, eu vou pedir para a esposa contar, que ela conta melhor. O dia em que o Salomão falou sobre a mãe da coleguinha que estava doente. Certo, vamos lá. No Salomão e a Sara, eles são pessoas muito comunicativas. Sara tem o perfil dela, o Salomão, o perfil de Salomão é mais calmo, é mais tranquilo na maneira de falar, ele é muito carinhoso. E houve um dia que ele foi para aula de reforço e quando eu fui buscar ele disse assim: mamãe, a mãe da coleguinha estava dodói. Está dodói. Eu falei: foi, filho. Aí, mas eu disse para ela que era para ela orar. Que era para ela orar para Papai do Céu, que Papai do Céu curava. E a coleguinha dele falou assim: mamãe, a coleguinha dele falou assim: mas Salomão, e se ele me castigar? Era uma criança assim que a ideia dela, Jesus iria castigar ele. Não, Jesus não castiga, ele é amor. Lá do Sky Kids, eles nos ensinaram sobre isso. Ele é amor. Você quer ir na nossa igreja? Quando ele chegou, e eles são nossos vizinhos, e quando ele chegou e deu esse testemunho, eu falei: meu pai, meu filho foi um instrumento das mãos do Senhor. A gente não vai parar por aqui, não. Eu falei: filho, você quer orar pela mamãe da sua coleguinha? Ele quer, mamãe. Eu fui lá no apartamento dela, falei: vizinha, tá? Salomão veio aqui orar por você. Ela: amém. Olha aí. Ele foi, orou da maneira e do jeitinho dele, ele orou. Ou seja, começou dentro da igreja, na realidade, nós como a família, a igreja em si direcionou eles. O Sky Kids é uma bênção. Eu quero comentar sobre o Sky Kids, rapidinho. Comentar sobre o Sky Kids, que a gente pega com o Salomão e a Sara a Bíblia. Aí, vamos ler Sansão. Não, pai, Sansão eu já conheço. Então tá, conta a história de Sansão. Eles contam a história todinha. É a mesma coisa, o Joey também. Conta a história de Jonas, conta a história todinha. De Davi, ele conta, foi o que matou Golias, assim, tal. Eles contam, ou seja, tudo que eles estão aprendendo no Sky Kids. E é muito bom isso, muito bom, porque nós sabemos que eles estão sendo bem cuidados, por quem está sendo cuidado e principalmente direcionando a quem, né? Direcionando a Jesus Cristo. É esse amor, né, que o Sky Kids leva às crianças, né, fazer com que, né, para você que não sabe, o Sky Kids, ele é o nosso ministério infantil, né, Crianças do Céu que Impactam a Terra, né, ou seja, é nesse momento que nós acreditamos muito, nesse ministério que nós vemos como verdade, que levar a palavra de Deus a todo aquele que está perdido, levar a palavra de Deus a todas as crianças, levar a palavra de Deus a cada órfão, a cada pessoa. Então, levando a palavra de Deus, né? O Sky Kids, ele é esse ministério que nós amamos muito, né? E temos, né? O Joey, por exemplo, ele só dorme quando lê a Bíblia. Então, se eu por algum acaso eu me deitar e ele perceber que eu estou indo me deitar mesmo, ele fala: papai, e a Bíblia? Quero ler a Bíblia.
às vezes estou cansado, eu digo assim, pois tá bom, só uma história da Bíblia. Ele, não. 2, 3, 4, e por ele dorme ouvindo eu ler a Bíblia para ele. Né? E eu acho incrível quando ele percebe, literalmente, como é que eu posso falar? As histórias, e ele consegue falar sobre aquilo que eu estou lendo. Isso. Ele começa a se antever até e fala na minha frente, né? Nós estávamos assistindo agora a Casa de Davi, o Salomão, no último capítulo, né, da temporada, quando Davi entrava para enfrentar Golias. Ai, papai vai entrar agora. E tal, vibrando com aquilo ali, sabendo que ele ia levar uma pedrada no meio da testa, sabendo que ele ia cair, sabendo que ia ser cortada a cabeça de Golias. Então, assim, toda a história daquele confronto, eles sabem, né? E o Sky Kids, cara, para você que está aí me assistindo, que não conhece o Sky Kids, traga seu filho para o Sky Kids. Traga, recomendo. Todos os cultos da quarta, domingo, nós temos o Sky Kids, né? E muitos dos eventos também que nós fazemos tem o Sky Kids, né? Então é uma boa dica. Né? O Sky Kids é com excelência. Então não é nenhuma dica, né? É um conselho, né? É um conselho. Todos os ministérios da igreja, todos os setores da igreja são trabalhados de forma excelente, né? Trabalha com excelência. E o Sky Kids não foge. E é algo, pastor, que eu quero deixar claro sobre essa questão da nossa vivência com as crianças. A gente falou sobre os Sky Kids, a vivência deles estarem conosco. É justamente isso. Não é um peso. Pelo contrário, é satisfatório. É prazeroso, É prazeroso nós vemos nossos filhos na casa do Senhor. É uma correria. Tem suas correrias. Vai um, vai outro. A gente vai ali, pega aqui. Não, amor. Que aí eu quero pegar já essa deixei da correria, viu? Mas pode concluir aí. É uma correria, mas quando o acordo, o alinhamento, não tem o peso. Mas isso a gente não construiu de uma hora para outra. A vivência fez com que a nossa rotina ela viesse a ser o que ela é hoje. Então, tanto para mim, quanto para o meu esposo, quanto para as crianças, não é peso, é satisfatório, é alegria. E isso não é apenas sobre nós. Os meus pais, lá no outro estado, eles ficam muito felizes em saber quando dizem assim, vocês estão indo para a igreja? Ou seja, o que eles plantaram na minha vida... Meu pai e minha mãe plantaram na minha vida, hoje eles estão vendo serem frutíferos sobre a vida dos netos. E nós sabemos, né, que pegando aquela fase da correria, né, que o tempo é a moeda mais preciosa do mundo. Né? Então não tem como, né, vence do petróleo, vence do dólar, vence de tudo. Né? Então o tempo é a nossa moeda mais importante que nós temos. E aquela pessoa que gere o tempo, né, a gestão de tempo, né, ela fala sobre o valor que eu dou a certas coisas, fala sobre o valor que eu dou a certas situações, às pessoas, né? E eu dou em relação às prioridades, exatamente. E eu fico parando para pensar que às vezes tem pessoas que dizem assim, cara, eu não sirvo porque eu não tenho tempo, eu não sirvo porque é muito corrido para mim. E eu conheço a história de vocês dois de perto, né? A gente caminha junto, né? E eu sei que a vida de vocês é uma correria. Né? E aí a grande pergunta é como é que vocês fazem essa gestão de tempo? Como é que vocês priorizam as coisas? Porque a palavra de Deus fala em Mateus 6,33, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e o mais será acrescentado. E eu vejo que vocês vivem muito isso, porque vocês não deixam de ir para a nuvem, né? Para quem não sabe, nuvem são nossos grupos de encontros aqui na igreja, onde nós trocamos ideias, onde nós somos conectados com Deus, onde nós recebemos cura e somos capacitados pelo conhecimento da palavra de Deus. Não é? Vocês não faltam nenhum culto, vocês estão sempre presentes nos eventos, vocês estão presentes na supervisão das nuvens, agora como coordenação de discípulos, e poder ver tudo isso acontecendo, você precisa ter um malabarismo muitas vezes, né? Eu digo isso porque eu faço também, e a Roberta nós fazemos um malabarismo santo, né, para poder acontecer. Então, como é que para você essa gestão de tempo? Como é que é? Assim, Jorge, tudo é prioridade, né? Eu posso faltar no trabalho, que meu patrão não esteja me escutando agora. Eu posso você faltar. É seu patrão, né? Eu posso faltar que no eu não trabalho, me escute, né? Que eu nunca me escute. Eu posso faltar no trabalho, mas a gente sempre prioriza, tá? Todos os modos, todos os jeitos de vir para os cultos e participar e viver a igreja, ser membro da igreja, viver
o ecossistema da igreja. Tá? Então, é de extrema importância isso. E quando você dá prioridade a isso, você não perde tempo. Muito pelo contrário, você ganha tempo. Perder tempo é justamente não servir, não ser generoso. Né? O que Cristo fez por mim na cruz, a minha gestão de tempo, de estar na igreja fazendo as coisas dele, não é nem 1/10, né? 1/10% ainda, que é menor ainda, do que ele fez por mim. Né? Então, não é. Então, se não é, eu preciso expandir o reino de Deus. Eu preciso fazer com que Cristo viva dentro de mim e, justamente, a partir daí, passar para as outras pessoas a imagem de Cristo na minha vida. Muito bom. E eu vou responder porque ontem uma pessoa me fez essa mesma pergunta. Olha aí. Como é que você consegue fazer todas essas coisas que vocês fazem? E eu disse assim, primeiramente, decida fazer. Boa. É a decisão Muito de bom. você. Decisão a decisão de fazer. Decida fazer, né? Não traga peso. Vai ter hora que vai dar certo, mas vai ter hora que não vai. Tem hora que você programa o seu dia. Programei assim, eu programo. Eu faço isso, hoje tem isso, tem aquilo. Mas se naquele ínter, em algum momento, não der para fazer algo ou me atrasar, tudo bem. Não traga peso para aquilo. Como diz a minha pastora, né? Eu não fiz 100%, fiz 80%. E tá bem, tá bom. Isso. Né? E vai se ajustando. E, como se diz, é trazer essa vivência. Hoje, a questão dos meninos, da correria de casa, e hoje, recentemente, nós tivemos uma grande mudança na nossa rotina, em que, inicialmente, eu tive que trabalhar aqui na mente. Eu falei, Senhor, não é peso. Eu sei que essa mudança que o Senhor está fazendo na nossa rotina, que já era apertada, e apertar mais um pouquinho, eu sei que é o Senhor que me capacita. Eu sei que é o Senhor que me direciona. E se o Senhor permitiu com que a gente vivesse nessa correria, é porque a gente é capaz. Mas me fortalece, cuida da minha mente, do meu coração, para que eu sempre venha, no meu dia a dia, nessa correria, nessas situações do dia a dia, viver o que o Senhor tem chamado a gente para viver, mas de uma maneira saudável, de uma qualidade. Às vezes a gente está falando assim, mas a gente não tem momento em família? Sim, nós temos momento em família. Nós priorizamos o nosso momento em família. A gente sabe que viver a igreja, viver esse momento em família, nessa correria, mas a gente está vivendo essa correria juntos. É corrido, mas a família está junto. Coisa linda, né? Tem uma frase que eu amo muito, que fala assim, que quem vive por propósito não é parado pelo cansaço, né? Então, quando você tem um propósito na vida, quando você tem um sentido de existir, irmão, pode vir qualquer coisa na sua frente, pode vir qualquer situação, você está ali para enfrentar, porque você vive por algo que é maior do que você. E quando nós vivemos uma visão, e hoje reconhecendo a visão da igreja como uma visão para expandir o reino de Deus, né, eu entendo, né, que nós precisamos de mudanças, precisamos de transformação, precisamos de apoio também, né, de outras pessoas. Sim. E aí, pensando um pouco sobre esse propósito, sobre o cansaço, sobre continuar o chamado, sobre não desistir, a pergunta é, vocês já pensaram em desistir alguma vez? E se pensaram em desistir alguma vez, o que foi que sustentou vocês na fé, na palavra, na igreja? Quer responder logo? Sim. Então, Sim, nós já pensamos em desistir, e não foi uma vez, não, foi várias. Mas o que Deus, ele curou, na realidade, eu vejo como um processo de cura. Foi cura na nossa vida. Ele usou pessoas. Ele usou pessoas para ajudar nesse processo. Que por muitas vezes na nossa caminhada a gente quer viver sozinho, a gente quer estar só, a gente não quer externalizar o que nós estamos sentindo, a gente não quer botar para fora. E nesse momento que a gente pensa em desistir, Deus, ele usa pessoas para nos reerguer, para nos fortalecer. Muito bom. E houve situações em que, na mente, o trabalhar da mente, em que eu pensava assim, Senhor, teve momentos que eu vou confessar, eu cheguei aqui na igreja, teve momentos que eu cheguei assim, eu falei, mas hoje eu não estou sentindo nada. já chegou um momento que a gente chegou aqui na igreja, não, vou entregar esse ministério. Não tem condição. Teve momentos. Teve momentos. Pastor não sabe. Teve momentos. Não sei. Não, sabe teve. sim, sabe Tiveram sim, gente. Aqui momentos. tem clareza, aqui tem clareza, aqui tem clareza. É... E nessa situação, quando eu me vi naquela situação, eu disse assim, mas fulano não falou comigo, mas ciclano... Aí eu já estou me sentindo só. Aí foi naquele momento, eu falei, opa, peraí, não. Não é isso não.
Senhor, o Senhor me trouxe para essa igreja para viver um propósito. Nessa igreja eu sou amada, nessa igreja eu sou fortalecida, nessa igreja eu sou direcionada. Então, no final, isso foi no culto, a minha mentalidade, a minha forma de agir foi totalmente diferente de quando eu cheguei. Quando eu cheguei, eu já estava... Ou seja, é nós também tomarmos cuidado com o que nós pensamos. É não dar possibilidades ou brechas para isso. E entender que aqui é uma igreja em que, como é que eu posso dizer? Ela cuida, ela lhe impulsiona, mas cuida. Quantas vezes o senhor, pastor Jorge, e a pastora Roberta perguntaram para a gente, vocês estão bem? O que a gente pode fazer para ajudar? Ou seja, isso foi uma das coisas que nos fortaleceu, porque não era na prática pela prática. Vocês se preocuparam com o nosso bem-estar físico e emocional. É bem interessante que uma das falas da Patrícia é justamente do cuidado. Né? Então, esse cuidado que a Toque do Céu nos trouxe faz toda a diferença na nossa vida. Amém. Toda a diferença na nossa vida. E hoje é perceptível, é claro. É o amor de Jesus. E no momento que a gente pensou em desistir, como ela falou, que existiram pessoas que não deixaram nós desistirmos, aí também é um dos motivos pelo qual nós não desistimos. Porque se houveram pessoas que fizeram pela gente, naquele momento de não desistir, nós também queremos ser instrumentos na vida das outras pessoas para que eles também não desistam. Tem uma frase que diz assim, né? Que aquele que entende o céu suporta o ruído da terra. Aquele que entende o céu suporta o ruído da terra. Forte. Eu acredito que é isso. Né? Eu acredito que quando a gente entende que a gente não vive por aquilo que a gente vê, a gente não vive por aquilo que a gente sente, mas nós vivemos por aquilo que nós cremos, nós começamos a ter uma perspectiva maior. E a visão que é acima da gente, né? Porque quem vive por uma visão vive por algo que ainda não conseguiu contemplar, né? Porque imagina hoje na igreja nós temos todos os membros, né, buscando ser semelhantes a Cristo dentro e fora dela. Cara, é uma visão ousada. É uma visão ousada. Mas nós temos aqui exatamente essa força de vontade. Não somente a força de vontade, mas também a credibilidade que a palavra de Deus nos dá. Né? Nos dá de que nós podemos caminhar e seguir em direção ao propósito e que Deus estará conosco em todos os momentos. Né? Eu acredito assim que o tempo passa rápido quando a gente está aqui. É verdade. Né? Eu quero agradecer ao coração de vocês de estarem aqui conosco. Quero agradecer demais, né? Porque vocês inspiram. Vocês inspiram. Vocês são um casal que inspira, tá? E vocês querem deixar algum recado final para aqueles que nos assistem, aqueles que estão conosco? Bom, o recado final que eu quero deixar é que, sem Cristo, eu já estaria morto faz tempo. Então, não tem nem a perninha do pé do perigo de eu deixar Cristo, de eu deixar de seguir a Cristo. E é Ele que me direciona, é com Ele que eu converso as minhas dores, as minhas frustrações, é Ele que responde às minhas frustrações, da maneira sutil como Ele faz. E o que eu quero deixar claro para os nossos telespectadores, seja lá o que você esteja passando, seja lá qual a situação que você se encontra, Cristo é o caminho. Muito bom. Amém. E você, Patrícia? E eu quero compartilhar algo que eu já ouvi muitas vezes, um versículo que eu já ouvi várias vezes, mas teve um momento em que eu estava emocionalmente abalada, assim, frustrada, abalada, e uma pessoa foi um instrumento na minha vida e falou assim, sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu coração. Naquele momento eu entendi o que era de fato guardar o coração. O que Deus estava me direcionando dali para frente na caminhada cristã que eu estou vivendo. Então eu pego esse versículo como base na minha vida, como algo que vamos dar mais um passo, vamos viver o propósito, vamos viver o que o Senhor nos chamou para viver, mas sobre tudo que deve guardar, guarde seu coração.
Gaste seu tempo. Porque deles procede a fonte de vida. Fonte de vida. Use o seu tempo com coisas que venham realmente edificar. Não perca seu tempo com coisas que venham a lhe fazer, a fazer você perder tempo. Deus, ele tem algo muito grande na sua vida. Então, pegue esse versículo nessa noite e pegue como bússola para os primeiros passos que você vai dar de hoje em diante. E também, Jorge, o que a gente escuta, né, nas palestras, né, dos coaches da vida aí, é que você deve pegar uma pessoa, modelar aquela pessoa para tentar seguir como aquela pessoa. E eu não posso deixar aqui de deixar claro, deixar também a nossa gratidão, porque essas pessoas em que eu e Patrícia hoje estamos modelando para sermos quem somos aqui dentro da igreja, é você e Roberto. Amém. Né? Então, você e Roberta, eu quero deixar aqui para os telespectadores a admiração que nós temos por vocês em relação ao amor pelo reino. Amém. Né? Vocês também inspiram muito a gente a ser quem somos. Amém. Né? Quem dera que um dia nós possamos chegar a Jorge e Roberta, a sermos como Jorge e Roberta, a viver a vida por Cristo. Né? Obrigado pelas palavras, obrigado pelo coração de vocês, pelo amor de vocês e obrigado por essa jornada. E a gente sabe que a gente vai ter muita coisa para fazer aqui na Terra. Com certeza. Né? Que ainda existe muita missão, existe muito trabalho e nós vamos estar preparando o caminho para essa segunda volta de Jesus. Amém? Eu não digo que a gente vai trabalhar muito ainda, porque já Jesus está voltando. Nós estamos preparando esse caminho dele de volta, né? Verdade. Vamos levar o evangelho a toda criatura, amém? Então, Amém. Deus abençoe, muito obrigado e mais uma vez do Céucast, uma transmissão diretamente do céu para você, para mim e para todo mundo. Amém? Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau.